Ah, beleza, cara, tranquilo. Se você, bom, se você quiser ficar mais ligado na aula, não tem problema, que isso aqui vai ficar gravado. Mas se quiser tirar alguma dúvida também aqui depois, você pode me chamar, beleza? Vamos lá. Então já está gravando, vou voltar lá para a nossa página. Ótimo. Então, o primeiro passo aqui, que eu acho que muita gente teve dificuldade e teve uma falha, de fato, com o link, né? É encontrar a equipe. Então, para encontrar a equipe, tem duas formas. Uma maneira é vindo aqui em este curso, pessoas. Quando cada um faz esse trajeto, se abre uma página aqui em que mostra todos os grupos em que a pessoa está incluída, certo? Naquela disciplina. Então, no meu caso, como eu sou professor, estou incluído em todos os grupos, veja só que aparece uma lista imensa aqui de grupos, certo? Aqui tem o grupo dessa turma, grupo 10, o grupo 11, são vários grupos. E lá no final, são grupos do trabalho isso aqui. Lá no final, eu vou ter aqui as turmas, né? Que aparece escrito grupo também, porque para a linguagem do Moodle, tudo é grupo aí, certo? Deixa eu aumentar aqui a luminosidade da tela para ficar melhor. Acho que melhorou, né? Então, ao clicar aqui em este curso Pessoas, você vai vir para uma página que vai aparecer, provavelmente, a sua turma e o seu grupo. Você não vai ter isso aqui tudo igual a mim, só eram dois. Na sua turma, você tem todo mundo da sua turma. No seu grupo, você tem apenas os participantes do seu grupo, certo? Como eu estou incluído em todos os grupos, eu apareço aqui em todos os grupos. É grupo 11, grupo 4 de cada turma, né? Cada turma tem lá 1, 2, 3, 4, enfim. E no final aqui tem as turmas. São 4 turmas. A turma final 26, a turma final 45, a turma final 83, a turma final 72. Cada uma delas dividida em grupos para o trabalho. Então essa é uma forma de você encontrar a lista da turma e a lista do grupo. E assim, quando você entra, por exemplo, eu estou aqui nesse grupo da turma 26, final 26, grupo 1. Então eu posso enviar mensagem para qualquer um dos alunos que estão aqui nesse grupo. Basta clicar em cima do nome que vai aparecer aqui. Olha só, cliquei aqui em cima do nome. E aparece aqui o perfil e eu posso clicar em mensagem e enviar mensagem. A outra forma de fazer, que deu problema, é indo diretamente no perfil. Se eu for aqui, no lado direito superior, direito, considerando que eu estou de frente para a tela aqui, né? E aí vem ver perfil. Ao aparecer esse ver perfil, você tem aí as disciplinas nas quais você está inscrito. No caso, quem está tratando de cultura e sociedade, ao clicar em cultura e sociedade, você vai ter acesso a todos os grupos nos quais você está incluído. Tá vendo aqui? Olha a lista de grupos que eu tenho. Para você não vai aparecer uma lista tão grande assim. Vai aparecer a sua turma e o seu grupo. E a sua equipe de trabalho. Certo? Só que esse link aqui, quando eu ia no perfil do aluno e clicava, ele estava mandando o aluno para o lugar errado. Então, por isso que gerou uma confusão aí no início do semestre, no início da segunda unidade, porque o aluno clicava no link do grupo para saber quem eram os integrantes do grupo e ele caía em outro lugar, ou seja, o atalho, o caminho que estava... A programação estava errada. Alguém errou essa programação aí. Porque quando você clica num link, você tem que ir para o lugar que você espera, não ir para outro lugar. Certo? Mas como isso é tudo programado antecipadamente, houve um erro que já foi corrigido há bastante tempo, mas enfim. Essas são as duas maneiras de encontrar o grupo, correto? Então, para quem não achou ainda, o grupo, quem não entendeu como é que funciona essa dinâmica, agora tem essa demonstração aí de como é que faz para esse passo a passo. Bom, aí o nosso trabalho interdisciplinar, vamos descer aqui na página. Tudo que é referente ao trabalho interdisciplinar fica nessa área mais abaixo aqui, certo? Nós temos aqui, trabalho interdisciplinar, nós temos as orientações gerais, isso aqui é importantíssimo, eu vou abrir logo aqui a proposta de trabalho. Tem aqui também um passo a passo de como encontrar a minha equipe, né? Que explica mais ou menos o que eu acabei de explicar.
mas teve um dos caminhos, como eu falei para você, que estava dando erro, então muita gente não conseguiu por conta do erro. E logo abaixo nós temos o fórum interdisciplinar, o fórum do geral trabalho interdisciplinar e o espaço de postagem aqui embaixo, certo? Então, tudo referente ao trabalho fica na parte inferior da página, já no finalzinho. Sobre o fórum do trabalho. Então, esse fórum do trabalho deve ser utilizado, certo? De maneira a criar vínculos entre os membros da equipe. É proibido criar grupo de WhatsApp? Não. Você vê aqui o fórum dessa equipe aqui, ó, ninguém postou nada até agora. Esse fórum conta também na avaliação do trabalho, certo? É um dos critérios de avaliação do trabalho. Então é importante ficar atento a isso. E o objetivo aqui não é criar um trabalho a mais para encher a cabeça de vocês. Não. É muito simples o que deve ser feito aqui nesse fórum. Basicamente, cada equipe, na verdade, um membro de cada equipe, deve ser escalado para atualizar o status do trabalho. É mais ou menos isso, certo? Qual foi a modalidade de apresentação do trabalho escolhida pela equipe? Aí vem alguém aqui e informa. Qual é o tema que a equipe vai trabalhar? Vem alguém aqui e informa, certo? Eu sou um aluno que não estou encontrando a equipe. Venho aqui no fórum e mando uma mensagem. Os membros da minha equipe vão ver a mensagem e vão saber que eu estou em busca de contato. Eu estou enfrentando dificuldades, mas eu estou em busca de contato. Então, o fórum serve para isso. É um ponto de encontro e um ponto de atualização do status do trabalho. Não é para escrever mensagens gigantescas, não é preciso discutir o tema do trabalho aqui como se fosse um fórum avaliativo, não é necessário nada disso. Apenas passar informações sobre as decisões e o planejamento do trabalho, sobre o contato estabelecido pela equipe, entre os membros da equipe, e também eventuais problemas que às vezes acontecem de relacionamento, etc. Esse é um espaço para se colocar essas questões, certo? E comunicar aos demais colegas e ao professor algo que esteja acontecendo que pode impactar aí no desenvolvimento do trabalho. Então, aqui nós não temos nenhuma postagem dos integrantes da equipe, e se isso prevalecer até o final do trabalho, essa equipe aqui vai ter um prejuízo na sua nota, né? Ainda que o trabalho seja perfeito, pelo fato deles não participarem aqui desse fórum, né? Não deixarem as mensagens do fórum, vai ficar ruim, né? A nota vai ser impactada. Volto a dizer, participar do fórum não significa ficar aqui mandando mensagem o tempo todo, não é isso, né? Eu creio que se uma equipe aqui manda 3 ou 4 mensagens ao longo do processo, informando tudo que está sendo feito de uma maneira muito breve, é o suficiente. Não precisa nada além disso, certo? Quando a gente vê um fórum assim vazio, é sinal de que a equipe não se encontrou ainda, não entrou em contato, é sinal de que o trabalho não está sendo realizado e que provavelmente esse trabalho será feito às pressas, nos últimos minutos. E tem tudo para ser um trabalho de qualidade inferior, né, de qualidade comprometedora, certo? Então, são os sinais que as equipes vão dando sobre o trabalho que está sendo feito. É isso que é avaliado aqui nesse fórum. Beleza? Deixa eu voltar para a página, que tem alguém entrando aqui pedindo acesso. Chegaram mais pessoas aí. Bom dia para vocês. Melissa, Roberval, Iris, Breno. Eu achei que tinha... Professor, posso tirar dúvida? Bom dia. Bom dia. Iris, todo mundo da equipe precisa postar ou tipo é considerado se uma pessoa só postar alguma coisa no fórum? Se a gente não é decide preciso todo mundo da equipe postar, certo? Não é preciso. O importante é que tenha alguém na equipe que passe as informações. Professor, nós vamos fazer o trabalho na modalidade vídeo ou na modalidade pôster acadêmico. Acabou. Professor, nós decidimos fazer o tema 1. Ou então decidimos fazer o tema 1, depois mudando de ideia, agora vamos fazer o tema 2. Pronto. O que vocês forem decidindo, vocês vão informando lá. Não é para ficar postando textos gigantes, não precisa nada disso. É uma coisa simples. E assim, esse fórum é um espaço, primeiro, que todo mundo da equipe vê. Então, se tem alguém que está perdido no espaço, né, no lindo mundo da imaginação, que não está conseguindo encontrar os colegas da equipe, ele vai lá e deixa uma mensagem naquele fórum. Os membros da equipe recebem aquela mensagem, o professor também, certo? E aí a pessoa pode estar ali falando, olha, eu quero entrar na equipe, eu quero entrar em contato. Então, também pode servir para isso, né? Agora, se já o contato já foi estabelecido, já foi vencida essa etapa aí, o fórum serve para simplesmente atualizar as informações. É uma coisa simples, certo?
Não é aquela coisa, vocês têm que participar e tem que escrever e toda hora tem que aparecer aqui, senão a nota de vocês vai cair. Não é para isso. O fórum não serve para isso. O fórum serve simplesmente para que as informações do trabalho sejam atualizadas. É como se fosse um relatório muito simples do que está sendo feito sobre aquele trabalho ali. Depois, quando a gente tem um problema lá na frente com o trabalho, se tem informações no fórum, é possível reconstituir, entender qual foi o problema. Se o fórum está vazio, o que é que eu entendo? Esse pessoal não estava nem aí para o trabalho, chegou, foi fazer o trabalho de última hora e o resultado foi esse. Então, não tem muito o que fazer. Quando a gente vê que a equipe estava ali tentando, né, fazer alguma coisa, aí a gente já tem um olhar diferente, certo? Bom, no passado aí, esse aspecto esse aspecto importante, não é o principal, mas importante, que é o fórum, eu vou agora para a proposta do trabalho, certo? Então já está aberta uma aba aqui. Aqui na proposta do trabalho, primeiro se apresenta que nós vamos basicamente tratar de temas que tem a ver com a seção 4 da unidade 1, que é a seção modernidade, né? Alguns poderiam até falar pós-modernidade, embora, vamos dizer assim, a linha adotada pelo material é mais falar de modernidade mesmo, embora se faça uma alusão lá, uma citação, né, muito no final do texto sobre isso, sobre a pós-modernidade. E aí, basicamente, a equipe deve escolher se vai elaborar um vídeo ou um pôster acadêmico, né? Logo abaixo eu vou falar sobre essas duas modalidades, vou fazer alguns alertas aqui, certo? Que realmente, e dizer mais ou menos assim, o que é que eu espero desse trabalho, porque eu não acredito que, vamos dizer assim, fazer um trabalho quadradão, naquele estilo, seguindo todas as regras da BNT, seja o melhor. Mas eu vou dizer onde é que a regra da BNT é importante, onde que ela pode ser, digamos assim, relativizada, certo? Aí nós temos aqui 3 temas, cada equipe tem liberdade para escolher um desses temas, e depois tem os passos aqui que deverão ser seguidos, né? Depois dessas escolhas, divisão de tarefas, a pesquisa, o levantamento das informações, que podem ser feitos por várias vias, tanto livros quanto artigos. Como os assuntos são muito novos, é muito importante realmente recorrer a vídeos e recorrer a, como é que se fala, artigos de imprensa, embora tenha que se ter um olhar muito crítico em relação a isso, para, né, perceber ali o que é que, digamos assim, faz sentido, o que é que não faz tanto sentido, o que é uma mera especulação, o que é que não é, porque os assuntos são muito recentes, alguns desses aí, então nós não temos uma bibliografia muito vasta sobre todos os assuntos, certo? Enfim, depois o planejamento, e o que é muito, muito importante como trabalho final é revisar as informações, porque vocês precisam passar informações através ou seja do vídeo, seja do pôster, que sejam muito concisas. O espaço é curto, certo? O pôster é apenas um pôster, né? Uma página praticamente. O vídeo também não tem um tempo muito longo. Então vocês evitem ficar entrando em assuntos muito detalhados, dando voltas e tal, né? Porque isso pode gastar muito tempo e o trabalho ficar desequilibrado. Então, o trabalho tem que ter uma forma, né? Tem que ter um objetivo. Então, vocês precisam pensar muito antes de executar o trabalho. E tudo que for sobra, vocês têm que, né, limpar, tomar cuidado aí com os erros ortográficos, que às vezes acontecem, erros de articulação de texto, de concordância, sobretudo para quem vai fazer o pôster acadêmico, mas também para quem vai fazer o vídeo, porque às vezes quem faz o vídeo usa legendas e é imperdoável que a pessoa use poucas legendas num vídeo de 6, 7 minutos e ainda tenha erros, certo? Isso tem um impacto muito forte na avaliação, porque se escreve pouco e mesmo assim se erra. Então, toma cuidado para evitar esse tipo de falha aí, certo? Bom, sobre os temas. Alguns temas aqui são temas bastante recentes, certo? Alguns são controvertidos, mas não se deixem levar apenas, vamos dizer assim, pela polêmica das questões, certo? Porque, por exemplo, o tema 1, Quarta Revolução Industrial e Grande Reset. Quais são os planos da elite mundial e como podem afetar a vida dos cidadãos em países democráticos? Tem gente que, quando você fala isso, vai dizer que você está pegando esses vídeos da internet dos doidos, que fala sobre grande reset, não sei o quê. Não tem nada disso. Então, você pode consultar vídeos
oficiais, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, você vai ter entrevistas do presidente do fórum, que é o Klaus Schwab, certo? E tem, inclusive, livro publicado que fala sobre a quarta revolução industrial. Né? A quarta revolução industrial seria uma etapa à frente do que nós vivemos na década de 90, em que nós temos a chamada inteligência artificial, seja lá o que isso signifique, né? Cada um vai dar um conceito sobre isso. Mas aí tem a chamada internet das coisas, que é uma série de complexos de robôs, né? Que são movimentados via internet. Isso não precisa ser um robô propriamente, como a gente vê, né? Aquele robôzinho que sai andando, da Boston Dynamics. Não sei se vocês já viram os vídeos da Boston Dynamics, que eles mostram lá robôs dançando e tal. Não, robô não é só isso. Por exemplo, um sistema de metrô de uma cidade que é conectado todo pela internet e controlado pela internet faz parte disso, internet das coisas, certo? Tem também as impressões, né, 3D, que fazem parte aí, esse universo também faz parte da quarta revolução industrial. Enfim, tem outras coisas também. E o grande reset também se fala sobre isso abertamente no Fórum Econômico Mundial. É claro que existem os vídeos de polêmica, é claro que vocês também podem assistir esses vídeos, eu não estou dizendo não assista os vídeos de polêmica e tal, não estou dizendo isso. Vocês podem se cercar do material, não tem limite, pessoal, para o que vocês vão ver, certo? E quem sou eu para dizer vocês podem ver isso ou ver aquilo? Isso não existe. Vocês vão ver o que vocês acharem que deve ver, que te atraírem, que acharem que é interessante. O problema depois é a seleção. O que é que você vai selecionar que tem fundamento, que tem consistência, e o que é que você apenas vai deixar ali como informação catalogada na sua memória, certo? Esse que é o problema. Agora, o que você vai ver, pelo amor de Deus, isso aí vocês têm liberdade para lerem o que vocês quiserem, enquanto as plataformas aí permitirem que essas informações sejam passadas, já que a gente está vendo que tem várias informações que estão sendo cerceadas pelas plataformas. Mas enquanto vocês estão tendo acesso, isso aí é um problema de cada um, certo? Cada um vai buscar inspiração, cada equipe, cada membro, isso é livre, e eu acho inadmissível que dizer você não deve ler isso, você não deve ler aquilo, ou assistir esse vídeo, ou assistir aquele vídeo, certo? Eu só estou fazendo um pouco essa explanação, porque para algumas pessoas pode parecer um pouco louca a proposição dessa temática, a quarta revolução industrial e o grande reset. Inclusive, até se alguém for trabalhar com esse tema, pode entrar em contato comigo, tem vários vídeos. Teve, por exemplo, uma entrevista do Klaus Schwab em 2017, que foi feita aqui pela Globo News, cujo vídeo se encontra no YouTube. É possível, ele fala sobre quarta revolução industrial lá. Ele não fala sobre o grande reset, porque realmente o grande reset foi uma coisa mais recente, mas a quarta revolução industrial já é um tema que é tocado, que é abordado há mais tempo. Ele não é algo dessa fase da pandemia, né? O grande reset já é uma coisa mais recente, certo? Então, está muito claro lá, quando a gente fala em elite mundial, nós estamos falando no conjunto de pessoas que fazem parte desse Fórum Econômico Mundial, que se encontram, que debatem, que, enfim, que planejam, né, como serão essas mudanças. Então, a quarta revolução industrial traz vários impactos, profissões que são novas, que são criadas, profissões que vão desaparecer, o medo do desemprego, tudo isso aí está envolvido com essa quarta revolução industrial, que também é chamada de Revolução 4.0. Tem alguns vídeos em que você vai encontrar informações vendo a Revolução 4.0, certo? Tem vídeos que vocês podem ver. É mais vídeos que vocês vão ver aí nesse âmbito. Embora tenha um livro do Klaus Schwab, eu acho que tem até no Google Books. No Google Books você consegue ver lá o livro do Klaus Schwab. Já foi traduzido para o português, certo? O tema 2 é a influência da eugenia e das sociedades eugênicas na elaboração de políticas de controle populacional e promoção do aborto. Então, é um tema polêmico, pouco conhecido também. Geralmente, quando se fala em eugenia, as pessoas se lembram muito dos nazistas, certo? Porém, essa realidade da eugenia foi muito ampla no final do século XIX e também no início do século XX. E muitas organizações que têm esse teor eugenista, né, a saber o que seria eugenia. Eugenia é uma ideologia, nós podemos dizer, uma crença ideológica que digamos assim, que se pretende científica, certo? Que prega o aperfeiçoamento genético da espécie humana. Seria mais ou menos isso. E com isso, eles propõem que algumas espécies humanas, na verdade, algumas espécies humanas, não, me perdoem, né?
algumas etnias humanas, que fazem parte da mesma espécie, evidentemente, sejam, digamos assim, eliminadas ou são inferiores, enfim, depende do nível de extremismo da sociedade eugênica. Mas essas sociedades existiram na Inglaterra, existiram na França, existiram nos Estados Unidos da América, e é pouco conhecida essa história. Então, o que eu quis trazer aí como proposta é qual foi o papel de pessoas que fizeram parte dessa sociedade ou que pensaram dessa maneira na elaboração de políticas de controle populacional e promoção do aborto. Então, eu já estou dizendo para vocês aí, quando eu proponho o tema, que os métodos contraceptivos que surgiram ao longo do mundo, eu não estou aqui fazendo propaganda, nem desfazendo propaganda, certo, em relação a esses métodos, nem em relação ao aborto, nem a coisa alguma. Eu só estou apenas querendo explorar um vínculo que é esse controle populacional, que foi possível a partir de ciência, de técnica, que desenvolveu uma série de medicamentos e técnicas para evitar o nascimento, né, para evitar o controle, para evitar o nascimento, né, das pessoas, para realizar um controle de natalidade, ele tem a ver, em alguma medida, com essas ideias eugênicas, certo? E eu quero que justamente isso seja explorado nesse tema 2, para quem escolheu o tema 2, certo? E o tema 3, que eu considero o tema mais fácil, é sobre a instrumentalização da ciência moderna, no século XIX e XXI, por projetos políticos de poder, cujo objetivo é o controle social, certo? Ou que usou discursos científicos, políticas higienistas e dominação cultural. Então, o exemplo principal desse tema 3 aí foi a colonização africana no período imperialista, ou seja, no final do século XIX até mais ou menos aí a metade do século XX, certo? Então, havia uma teoria. Deixa eu ver aqui que alguém está pedindo entrada aqui. Pronto. Havia uma teoria. Deixa eu voltar para a proposta. Pronto. Havia uma teoria de supremacia racial, certo? Branca, que se pretendia científica, certo? O racismo, como nós conhecemos nos dias de hoje, ele foi criado basicamente a partir do século XIX e entrando pelo século, a partir do século XVIII, entrando pelo século XIX, certo? Existem livros que falam sobre isso, como a história da ideia de raça, o espetáculo das raças, enfim. E essa ciência, né, que se pretendia ciência na época, foi justificativa para realizar a dominação do continente africano, por exemplo. E de lá para cá, os discursos científicos são sempre aí propagados como maneiras de forçar pessoas a agir de uma determinada maneira ou de outra, se dizendo que aquilo é científico. Tem uma discussão que eu acho que é atual. Eu não vou entrar muito nesse caso agora, né, do coronavírus e tal, mas acho que tem um pouco a ver. Eu fui lá para um exemplo mais do século XIX, no início do século XX, porque é um exemplo mais distante. Mas existem outros exemplos também. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos a revolta da vacina, que eu acho que tem muito a ver com esse tema 3. Então, isso pode ser explorado. Se o aluno não quiser tratar de coisas atuais e ir lá para o passado, é bom também, porque talvez ele se sinta mais à vontade, né? Pois falar de coisas mais atuais pode ter o risco de entrar numa questão mais polêmica. Mas cada equipe decide aí o que é que vai fazer, certo? Então, esses são os temas propostos. A equipe escolhe um desses temas e tem que escolher a modalidade de apresentação do trabalho. Então, muita atenção aqui nesse momento. O vídeo, eu creio que, embora ele seja mais difícil de elaborar, é mais fácil de atingir o objetivo, porque é mais prático, vamos dizer assim, compilar as informações com vídeo, porque nós temos uma sucessão de imagens. A própria imagem que vai ser exibida no vídeo já passa informação, certo?
Tem o recurso da narração, que também põe atenção no espaço físico. Você vai quebrar menos a cabeça para juntar as peças, embora a elaboração do vídeo seja um pouco mais complexa. Então aí tem as regras, o vídeo deve durar no máximo 7 minutos. Pode ser um tema apresentado por alguém falando, como eu estou fazendo aqui, pode ser imagens que passam com uma narração que vem por cima, pode ser que não tenha nenhuma narração, mas apareça apenas legendas. Aí tem um fundo musical, o fundo musical deve ser harmônico em relação ao tema que se vai tratar, em relação à perspectiva que a equipe lança diante daquele tema, certo? Então, não é muito conveniente vocês fazerem um vídeo e, sei lá, colocar uma música Deixa a Vida Me Levar de Zeca Pagodinho, por exemplo, né? Ou, sei lá, Martinho da Vila, né? Não vai ficar legal, né? Mesmo se você colocar, sei lá, um reggae de Bob Marley, enfim, não importa qual seja o tipo de música, nem que seja rock ou funk e tal, não importa isso, vai ficar deslocado. É melhor que você utilize uma música instrumental, né? E que tenha alguma relação ali com o que você está falando para ter uma harmonia, certo? E o que é importante sobre o vídeo, vocês devem subir o vídeo para o YouTube e mandar apenas no espaço de postagem o link do vídeo. Como é que vocês podem fazer isso? Você pode pegar uma página de Word, colocar o link do vídeo lá e subir a página de Word no espaço de postagem, certo? Então, não é para colocar o vídeo lá, porque senão vai pesar e vai ficar ruim. A operação do Moodle fica pesada. Várias pessoas tentando postar vídeos ao mesmo tempo, etc. Então, sobe o vídeo para o YouTube e me manda o link no espaço de postagem. Beleza? Pronto. Sobre o pôster acadêmico. O pôster acadêmico, a princípio, parece ser mais fácil. Né? Você vai pegar uma folha e tal, vai seguir algumas regras que estão aqui nesse vídeo, explicando o que é pôster acadêmico. E aí você monta ali, esquematiza, procura informação e joga no pôster. Parece mais fácil, porém, o pôster ele precisa ser muito bem pensado para ter um resultado bom, certo? O espaço é curto e o pôster ele tem uma característica, tem uma dificuldade que eu sempre tenho que falar com os alunos, que é o seguinte. O exemplo que eu dei de pôster acadêmico, que está nesse vídeo aqui, é um pôster acadêmico muito formal. E eu gostaria que vocês mudassem um pouco isso. Não seguissem tanto assim a formalidade do pôster acadêmico. Aí você me pergunta, professor, então por que raios você colocou esse nome pôster acadêmico? Porque a ideia realmente que eu quero captar é uma ideia de pôster acadêmico, sim. Porque eu quero bem fundamentado, eu quero pesquisa bibliográfica. Porém, eu quero um pôster que seja atrativo. Então, não é muito interessante que vocês comecem um pôster colocando logo ali na cabeça, no cabeçalho, um logo da Católica, né? E escrevendo lá trabalho, o nome de equipe, o nome do professor. Não é muito atraente. Uma pessoa vai olhar para aquilo e vai falar, não, isso aqui é uma marca d'água, isso aqui é um papel, um documento oficial. Então, vocês podem colocar o logo da UFSAL, podem colocar o nome do professor, podem colocar o nome da equipe. Evidentemente, pode, não deve. Mas vocês vão colocar isso de uma maneira, né, mais deslocada, num cantinho da página, porque a ideia é você atrair com o seu trabalho, com o que você bolou, com o que a equipe bolou, para atrair a atenção da pessoa, né? Do ponto de vista estético, usando cores, usando, enfim, uma imagem. Então, eu acho que o caminho da elaboração do pôster acadêmico é mais esse, certo? Aí, claro, no final da página você pode botar a referência bibliográfica, a referência tem que seguir as normas da ABNT, sim, porém, não fiquem engessados nesse modelo da ABNT. Tem vários modelos que a gente vê, né, de pôster acadêmico, inclusive tem modelo aí nesse vídeo que eu mandei para vocês, porque o pôster acadêmico geralmente é apresentado em trabalhos científicos e nós aqui não vamos usar o pôster com essa finalidade. O meu objetivo ao sugerir o pôster era, primeiro, que vocês soubessem o que é um pôster acadêmico. Eu creio que muita gente já sabe, mas que outros não ouviram falar. Na época que eu, por exemplo, fazia faculdade, eu não sou tão velho assim, então não tem tanto tempo, não existia pôster acadêmico, ou pelo menos, se existia, não era conhecido no meu meio. Nós não fazíamos esse tipo de trabalho. Então, eu achei interessante, trouxe para cá, mas trouxe como inspiração. Eu quero que vocês se inspirem no pôster acadêmico, tenham aquela lógica, mas façam uma coisa para ter mais visibilidade, certo? Não fiquem presos àquele modelo quadradão, logo da Católica em cima, nome da equipe logo. Isso não é atrativo, não, entendeu? Não é interessante. Então procurem ser mais criativos.
nesse âmbito aí. Então, o pôster acadêmico pode parecer muito mais negócio do que o vídeo, por um lado, certo? Porém, por outro, não é. Já que, como eu estou dizendo, se o pôster chega daquela forma que não empolga tanto, né? Logo, nome de professor, lista do nome dos alunos. Então, isso já prejudica um pouco a avaliação. Beleza? E por falar em avaliação, alguém está falando alguma coisa aí? Eu Quem foi levantei a levantou mão, a mão, pode, professor. Eu pronto, pode queria falar. tirar uma dúvida sobre o pôster. No pôster, ele, do jeito que o senhor está falando, eu acho até mais interessante, mais dinâmico e etc. Estava até falando aqui com um colega da minha equipe que a gente está começando a elaborar o pôster. Eu queria saber assim, precisa ter um texto mais denso que a gente coloque no pôster, ou a gente pode fazer um pôster com várias janelas, vários quadrinhos, por exemplo. Em um quadrinho eu trago a informação sobre, como o senhor falou, sobre os métodos anticonceptivos. Em um outro quadrinho eu já trago uma pesquisa, um dado que foi encontrado, por exemplo, do sul do país, se eu não estou enganado, uma petição que foi criada para que casamentos de pessoas brancas e pretas não aconteçam. Então, pode ser dessa forma ou precisa ter um texto no meio desse pôster Segunda mais forma denso deve ser sobre o assunto? privilegiado. Essa Como? segunda forma que você falou aí, a segunda maneira, janelas e tal, é que deve ser privilegiada. Certo? Não entendi Um porque texto, cortou. eu estou dizendo, a segunda maneira que você sugeriu é mais adequada. Texto muito denso não é muito próprio. O espaço é curto. Então não adianta você pegar um bolo de texto e pá, jogar lá, sobretudo se não for feita uma seleção em cima daquilo. Tem gente que faz assim, né? Tem equipe que pega lá, copia um texto, sai pegando partes e jogando no pôster. Não é muito adequado. Então, quando você fala em janelas, pode parecer que é uma coisa mais pobre, mas não é, porque cada janela dessa aí foi uma pesquisa. Então, no fundo, é como se você tivesse que fazer uma pesquisa para você tirar uma frase e colocar no pôster, certo? No fundo é isso. Por quê? Porque o espaço que você tem é muito curto. Então, é um poder de síntese que vocês têm que ter, tanto no caso do pôster, como no caso do vídeo. Então, eu acredito que dessa segunda maneira que você falou é muito melhor do que se preocupar em pegar textos e colocar lá. Então, o fundamento que eu quero, a consistência do que eu quero do trabalho de vocês, não é tanto mostrar que vocês pegaram textos bem escritos, textos sérios, etc., né? Textos acadêmicos. O mais importante é eu perceber, por trás daquilo que vocês fizeram, uma pesquisa consistente. Vocês sabem do que está falando, certo? Quando uma pessoa, sei lá, que é muito inteligente, ou que tem um cabedal muito grande, vai numa entrevista, e aí ela demora lá 40 minutos, uma hora, dando uma entrevista, o que é que a gente percebe? Que muitas vezes as respostas que ela dá, naquele tempo curto, são sinal de um vasto conhecimento que ela acumulou ao longo do tempo. Não é isso? Então ela não precisa contar a vida dela toda na entrevista, senão a entrevista não acaba nunca. Mas ela vai resumir. Então, justamente é isso que vocês devem fazer no trabalho. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão se munir de informações sobre o assunto, certo? E depois vão resumir esse assunto de uma maneira sucinta ali no vídeo ou no pôster, passando informações precisas, informações fundamentadas. O que você tiver dúvida, é melhor você não colocar. O que parecer muito extravagante, é melhor você reavaliar, certo? E o que você tem certeza, falou, não, isso aqui, eu li isso aqui em vários lugares, né? Ou se é alguma coisa, vamos dizer assim, que você não tem certeza, você pode levantar uma questão. Será que é assim? E aí você deixa ali como uma questão levantada, mas não como uma afirmação certa, certo? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que a gente deve buscar na elaboração desse trabalho. Se alguém tem mais alguma questão, eu posso passar agora para os critérios que estão aqui logo abaixo da. Então, vamos lá. Se ninguém fala mais. Ninguém está com a mão levantada, vamos lá. Então, aqui abaixo na terceira página do nosso
arquivo, né? Temos o barema, e esses são os critérios, certo? Estrutura, clareza, correção gramatical, coerência, embasamento e estética. Então, a estrutura é se o trabalho é feito da maneira proposta. Por exemplo, eu posso fazer um vídeo de meia hora, então quebra totalmente a estrutura. Você não vai fazer um vídeo de meia hora do jeito que foi pedido, já que o tempo máximo ali é de 7 minutos. Ou eu posso fazer um vídeo, em vez de eu colocar uma narração, tal, eu faço uma peça de teatro. Bom, se a peça de teatro for maravilhosa, mesmo quebrando a estrutura, eu vou dar nota máxima, enfim, vou ficar feliz. Mas eu acho que seria muito difícil de acontecer um negócio desse, né? Então, é melhor você seguir a estrutura, certo? Aí tem a clareza, né? Se a mensagem é passada com a clareza, se está confuso. Geralmente isso acontece quando o texto se embola, né? Você até pode escrever sem erros, mas você não consegue passar a informação que você quer. Fica pouco claro. A correção gramatical, acho que é uma coisa óbvia, né? Erros ortográficos, enfim, sobretudo acentuação, palavras que são escritas erradas, esse tipo de coisa. A coerência tem a ver, sobretudo, com o equilíbrio do trabalho, no sentido de que, por exemplo, você vai falar de um tema, não é coerente que você pegue um detalhe do tema, fale 80% dele e nos 20% você fala sobre o tema principal, certo? Aí você meio que se fugiu do assunto. Né? Como se, por exemplo, se eu fosse fazer um documentário lá sobre futebol e eu passasse 80% do tempo no documentário falando do cara que vem de rolete de cana na arquibancada. Né? E aí eu só falo 20% do futebol. Fica um negócio incoerente. A não ser que o meu objetivo no documentário fosse apresentar os vendedores ambulantes dos estádios. Aí já seria uma outra coisa, certo? Então, o ponto central vai depender do objetivo que é colocado. E aí é que a coerência entra. Certo? Coerência também tem a ver com, digamos assim, com a clareza, né? As duas coisas estão ligadas. A coerência e a clareza estão uma colada na outra aí. O embasamento diz respeito à pesquisa bibliográfica, né? Se tem fundo, se é uma coisa que realmente foi cotejada, documentos, o material, na verdade, né? Que foi confrontado um com o outro, certo? Se o que vocês estão dizendo parte de um esforço dialético de embate sério, ou se é mais ou menos uma cópia. Então, o embasamento vai nessa linha. E a estética tem a ver com tudo aquilo que eu falei, sobretudo sobre o pôster, certo? Não precisa ser aquele pôster quadradão, não precisa ser aquele pôster com a logo enorme da Uxal, que já toma metade do tamanho, os nomes dos alunos, o nome do professor, a descrição do trabalho. Trabalho pela disciplina, cultura e sociedade, não sei das quantas, não sei o que tal. Certo? Não precisa ter muita coisa nesse ponto e a estética perde quando você vai muito por aí. E no caso do vídeo, também, evidentemente, tem essa preocupação, né? Se você vai usar, sei lá, imagens que dão para ver direito, ou se são imagens que estão borradas, ou que se são, enfim. A qualidade realmente do que você vai apresentar. Né? Se a música está baixo demais, se tem muito ruído, tudo isso aí vai fazer parte da parte estética do trabalho. Beleza? Alguém tem alguma questão a mais aí para colocar? Fiquem à vontade. Eu acho que da minha parte eu expus tudo que eu queria, que eu precisava, na verdade. Né? Lembrando que esse trabalho vale 6 pontos. É a atividade mais de maior peso do semestre. Certo? E é isso. Eu acho que sim, a data de entrega não está muito longe. Fiquem atentos a isso. Nós estamos no dia 12 de maio. Daqui a 13 dias, no dia 25, o espaço de postagem será aberto e ele ficará aberto até o dia 30 de maio, que é um domingo, certo? Então, fiquem atentos. Basta uma postagem, vocês já sabem disso, né? Basta que um aluno poste, não precisa que seja postado 2, 3 vezes. E uma coisa importante, a última postagem é a que o professor tem acesso. Então, se alguém fez uma postagem dia 25 e no dia 30, outro integrante da equipe vai lá e faz uma postagem por cima, é a última postagem que prevalece. Então, procurem realmente contato com as pessoas da equipe para evitar esses desentendimentos, para evitar que alguém poste um trabalho em cima do outro, certo? Isso é muito importante, porque na hora H
isso pode terminar prejudicando a equipe ou algum aluno aí da equipe que ficou solto e depois vai tentar, né, dar um jeitinho, querer entregar trabalho individual, certo? Aí fica complicado. Então, eu vou interrompendo a gravação aqui, mas se alguém tiver alguma questão,